nós estamos vendo, pastor César, o quê? Uma infiltração sorrateira, silenciosa, de mestres, inclusive, Sim. na igreja. As nossas universidades estão tomadas pelos ensinos progressistas. E as universidades cristãs estão também sendo infiltradas por ensinos progressistas. Porque é o espírito da Babilônia. Está em toda parte. Que opera. Exatamente. Que opera. Já ouvia você, colega, você, né, porque ele é um pouco mais novo que eu, né? Ouvia o pastor Sérgio dizer algumas vezes sobre isso. Então, assim, é um complô religioso, econômico, social, com aspectos políticos para afetar a igreja. Agora, pastor César, na sua definição prática e, assim, rápida, o senhor percebe que a igreja já está tendo sinais, já é perceptível, vamos dizer assim, no grande escopo da teologia mundial, grande teologia mundial, falando a nível mundo, né? O senhor percebe que a igreja já está sofrendo isso, ou nós estamos aqui perdendo o nosso tempo e exagerando? Pelo amor de Deus, nós estamos realmente vivendo a história. Vivendo, né? Vivendo a história. Veja, para você se situar, né? Porque nós temos vários tipos de ouvinte, por assim dizer, para você que está acompanhando a gente, é bom a gente pontuar o seguinte: quando se fala mundanismo, para alguns, de repente, interpretam mundanismo como uma igreja pintada de preto. Ou eu sou de origem assembleiana, meu pai é um pastor já jubilado, aposentado, 88 anos. Minha mãe também é viva, 86 anos. Então, eu sou da velha guarda. Aonde era pecado isso, aquilo outro, são tradições. Eu faço esse recuo para explicar o seguinte: por mundanismo, não entenda uma igreja que tenha instrumentos que tocam mais alto e que tenham iluminação. Isso não é mundanismo. Não é mundanismo. A igreja, ela precisa se modernizar, mas não se mundanizar. Sim. Agora, o grande perigo, e é para essa direção que as profecias apontam, é justamente para os mestres, os falsos mestres. Por quê? Porque quando nós temos a Reforma Protestante, século XVI, e aí é aquela explosão, aquela revolução toda, Europa, e que toma, consequentemente, progressivamente o mundo, posteriormente, nós temos uma queda nesse avivamento. Vamos chamar de avivamento porque é uma retomada às escrituras, sola a escritura. Mas, de repente, acontece um segundo momento. Eu estou colocando segundo para ser breve. Sim. A teologia, que hoje é chamada de progressista, e que na teologia nós chamamos de liberal, teologia liberal. Só uma pausinha, isso é tema para a gente fazer um futuro podcast só sobre progressismo, ok? Sim, com Vamos certeza. deixar uma ideia para a gente fazer futuramente. Não dá para abordar tanto hoje, mas não, eu só o senhor está indo fazer muito bem. A ponte. Muito bom. Só a ponte. Porque o que aconteceu? Falando de mundanismo na igreja, Sim. Hoje, os seminários começou na Europa, foi para os Estados Unidos, e nos seminários, professores que já não acreditavam na Bíblia enquanto autoritativa, a Bíblia inerrante e suficiente, os seminários norte-americanos começaram a ser minados por uma teologia liberal. Isso veio da Europa, Sim. esse esfriamento, e foi tomando os seminários. Posteriormente, olha que coisa absurda, e a estratégia do diabo como é interessante, foi tomando seminários e formando uma geração de pastores incrédulos. E quando nós chegamos hoje, século 21, 2024, nós temos muitas igrejas e que, se nós olharmos academicamente, são bem situadas, são bem referenciadas, porém, quando você se aproxima da teologia, é perceptível, não é coisa da nossa cabeça, é clara a ideia de que há subliminarmente, em algumas situações, uma narrativa que contraria as escrituras, e em alguns casos até abertamente, abrindo as portas para o secularismo.
em que não se entende mais o que é sagrado, o que é profano, chamam profano de sagrado, como disse o profeta, Sim, e vai sim. por aí ladeira abaixo. Eu percebo, pastor César, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, a igreja está sendo minada sorrateiramente, silenciosamente. O problema é que nós não percebemos, a erosão ela é um ato silencioso. Sim. E a erosão espiritual ela tem adentrado a igreja, porque esse é o mecanismo de governo do espírito da Babilônia. É um espírito. É o que você disse. Babilônia não vai se referir, como você disse no início, a gente pensar que é um local, não. Ele é um espírito que atua no mundo Num sistema. com ação maligna, um sistema que vai contra a igreja do Senhor. E nós temos observado que a igreja tem recebido esses embates. E muitas igrejas, como você bem disse, pastor César, têm sido seduzidas pelo espírito da grande meretriz. Porque o que ela faz? Ela seduz. O espírito de Babilônia é sedutor. Porque ele seduz com a parte econômica, ele seduz com o prestígio, Popularidade. a popularidade, né? Então, é fantástica essa definição, importante. Então, a igreja tem sido assolada pelo espírito de Babilônia e a infiltração está acontecendo nas igrejas mais sérias que você imaginar. Sim. Então, olha para o velho continente, né, sendo esvaziado, já é chamado de exatamente, pós-cristão. exatamente. É uma coisa realmente terrível. Exatamente. Então a gente percebe que Babilônia é um sistema que tem vários aspectos que trabalham nesse âmbito, pegando todas as áreas. Não fica uma área em que ele não seja utilizado, em que ele não tenha uma porta de entrada. Então, há que se ter o quê? A vigilância, porque o que você falou, o número de falsos mestres aumenta. Então eu vejo uma diluição da doutrina bíblica, eu já estou apontando já a causa, né? A causa é a atuação do espírito de Babilônia e ele vai produzir uma diluição. Exemplo, sabe aquele suco de uva que você compra no mercado? Você tem lá o suco de uva 100% integral. E aí você tem lá aquela caixinha que está escrito néctar de uva. O gosto é igual? Praticamente igual. Mas um é néctar de uva. E quando você lê no rótulo, você vê lá X% de suco e X% de água, não é isso? Isso. Mas quando você vai no suco integral, ele diz 100% de suco integral. É para ter. Sim. Então tem diferença. Então, para o nosso internauta perceber, o que se faz com a teologia, né, pastor César? Essa é a minha visão. Pega-se o integral e se dilui para ficar mais agradável, mais palatável, mais suave. Então, para não ser cancelado, né? Exatamente. Você traz uma doutrina mais apetecível, mais saborosa para entregar para a igreja. E, infelizmente, nós estamos vendo isso acontecendo, minando as igrejas, como ele bem disse, Europa, todo o continente europeu, os Estados Unidos e o Brasil também. Então, hoje nós estamos vendo esse tempo, porque é uma atuação do espírito de Babilônia poderosa, né, pastor César? Poderosa. E é uma coisa curiosa, pastor Rulli, que é assim, ó, olha como a Bíblia deixa claro para a gente uma visão panorâmica do problema. A Babilônia, ela aparece em Gênesis e aparece em Apocalipse. Sim. Ela perpassa o texto bíblico e termina lá no último livro da Bíblia. Ela nasce com Nimrod, capítulo 10 Sim. de Gênesis, que a Bíblia chama ele de um caçador poderoso diante de Deus. Sim. E aqui nós temos algumas questões sérias para a gente destacar. Primeiro, era um caçador poderoso. Essa expressão caçador, há comentaristas que acreditam que não era um caçador de animais, nada. Foi o primeiro escravagista, o primeiro homem a fazer escravos, Sim. caçador de homens. Ele era poderoso. O poder do Nimrod era um poder, era uma antítese do anticristo, no sentido de que Deus disse,
vocês precisam se espalhar. Multipliquem-se, mas espalhem. Ele disse não, vamos nos concentrar e construir uma torre. Babel, que é ali aquela introdução, aquele gen que vai se dar a Babilônia mais tarde. Começa com Nimrod. A religião que Nimrod cria é uma religião global. Eu estou falando global, é um anacronismo porque a expressão é nova, Sim, sim. mas ele toma a sociedade daquela época em torno de si e de um projeto de poder para alcançar os céus. E assim Deus não nos atinge com dilúvio. E quando nós vemos no texto, e você vai percorrendo o texto, você chega em Ezequiel. Ezequiel é quando? Quando o povo está na Babilônia. Babilônia, onde esteve Daniel também. E Ezequiel traz uma profecia, uma visão que Deus deu a ele. E Deus, como se levasse o profeta dentro do templo de Israel, em Judá, em Jerusalém, e Deus diz assim, você arrancando os tijolos, e você vai enxergar o que está lá dentro. E o que estava lá dentro? Verdade. Um culto ao Deus babilônico. Então, a Babilônia é um espírito, muito bem colocado na introdução do pastor, que inicia, em tese, né, textualmente, com Nimrod, que é um espírito que, na verdade, é uma potestade diabólica, e que percorre o tempo todo. E quando nós vemos Balaão tentando amaldiçoar o povo, Sim. ele não consegue, porque ele disse, contra esse povo praga não pega. Só que ele dá um conselho para Balaque. Ele diz, já que não dá para amaldiçoar, vocês façam o seguinte, e aqui está o problema que a igreja enfrenta. Vocês influenciam. Fiquem nas beiradas, vão influenciando que logo, logo eles se casam com os filhos de vocês, e essa mistura... Porque o que é a Grande Babilônia? É a prostituição. E prostituição é prostituir, como o teu exemplo é perfeito, o suco de uva realmente, ali 100%, com alguma coisa que dilua a força daquele suco. Sim. Isso é prostituir. É. Então, a prostituição, ela vem em vários níveis e em todo canto, de uma maneira sorrateira, desde velada até abertamente.